Bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar mais esse dia, sexta-feira, 3 de outubro. Memória aí de Santo André de Soberal, Ambrósio, Francisco Ferro, Mateus Moreira e companheiros mártires. Então, hoje é dia de Santos Mártires. O evangelho de hoje, Lucas 10, 13 a 16. Hoje também, meus irmãos, os franciscanos, hoje, a partir da tarde, início da noite, se celebra o chamado Trânsito de Francisco. Trânsito de São Francisco. O que é essa história de trânsito, feia? É alguma coisa de tráfico de carro? Não. É a passagem da vida de Francisco de Assis, né, desta vida para outra vida, quando ele diz: bem-vinda, irmã morte corporal. Então, hoje à tarde, os franciscanos todos celebram essa Páscoa de Francisco, essa passagem ou passamento. Mas vamos ver, o pequeno texto de hoje é um texto pequeno, aí você está vendo na sua tela, você pode ouvir. Então, o Evangelho de Lucas 13, aliás, 10, 13 e 16. Vai dizer o texto. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, a quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, eu vou destacar alguns pontos aqui para ajudar você a aprofundar a sua meditação, a sua leitura. Talvez algumas pessoas lendo esse pequeno texto de Lucas fiquem assim um pouco assustada, com medo, né? Porque parece que existe aqui um julgamento muito severo, né? Será precipitada, né? No inferno. Tu serás atirada no inferno. Então isso pode levar algumas pessoas a ficar até com medo, né? Nem querer ler às vezes, né? Mas vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Vamos meditar alguns pontos e depois a gente fala sobre essa parte aí que pode talvez causar medo em algumas pessoas. Bom, o anúncio estava sendo feito por Jesus. E aí, estas cidades não quiseram, ou parte dessa população, não são cidades grandes como hoje, tá, gente? São povoados, se a gente for comparar. Jesus realizou milagres, né? Curas, milagres. Algumas pessoas se voltaram, porque o verdadeiro milagre é a volta do homem para Deus, tá, gente? Não é simplesmente a cura física ou simplesmente psicológica. Importante, também foi realizada, mas como sinal. Sinal de quê? Que o reino de Deus chegou, ou que o Filho de Deus acampou entre nós e já realiza suas maravilhas. Em realizando esses milagres, né, podemos dizer, essas curas, essas libertações, ocorrem os maiores milagres, que são o quê? A volta do homem e da mulher para Deus. Estes são os verdadeiros milagres, tá, gente? A fé mais freio, mas a cura, a libertação, é milagre também a gente entende assim, né? Mas no sentido mais lato, assim, do sentido de conversão, né? A volta de Deus, do homem e da mulher para Deus, né? Porque Deus volta-se para o homem, né? Ama por primeiro e desperta, faz sinal, e esses sinais, quando não são vistos nem escutados, aí você tem esse texto de hoje, né? Se tivesse feito esses sinais, teriam me escutado, mas não escutam. Então, teriam feito penitência. Gente, penitência. Então,
questão da penitência, muitos católicos resumem como não comer carne na sexta-feira. Gente, resumir só isto é muito limitado. É jejum de alimento, é jejum de sei de quê. Gente, a penitência é muito mais abrangente. É todo o esforço possível. Talvez está muito mais ligado à ascese, ou seja, o esforço do ser humano como resposta à graça de um Deus amoroso. Então está mais voltado nesse sentido. Então, se tivesse feito esses milagres, com certeza eles teriam vestido de cinza, né? Ou seja, reconhecer sua limitação e que Deus é mais, é o Senhor dos senhores e nós não somos o centro do universo. Então, fazer penitência é o homem e a mulher reconhecer que tem um pai, que num pai do céu, né? No sentido que tem um Deus e que não pode viver por si próprio, por seus próprios esforços, simplesmente na sua autossuficiência. E aí se faz penitência, o esforço ou ascese, né? E cinza, essa condição humana, reconhecer que é criatura escolhida por Deus, agora constituída como filho e filha de Deus, mas criatura que precisa da graça. Então, quem precisa da graça faz penitência, que é os esforços possíveis, como você está fazendo aqui comigo, está lendo o Evangelho, está escutando. Você faz atos de caridade durante o dia. Às vezes veio o desejo de falar mal de alguém, você não faz, não fala. Tudo isso você está fazendo penitência, né? Não é simplesmente deixar de comer alguma coisa. Ai de ti, Cafarnaum, será levado até o céu? Não. Tu será tirada do inferno. Isso aqui assusta muita gente. Eu tenho encontrado muitos católicos com medo de Deus, viu, gente? Na confissão, muito frequente. É mais pelo medo do que pelo amor. Então, quem não volta-se para Deus não é simplesmente porque no futuro vai ter, depois dessa vida, terá o inferno. Não é, a gente não pode interpretar somente assim. Mas o inferno, que seria justamente esse afastamento, esse distanciamento da graça de Deus, da plenitude que Deus quer para nós, já é o inferno agora, né? Então as pessoas já começam a viver o próprio inferno, ou o inferno na terra. Quais são os sinais? Bom, egoísmo, maltratar os outros, né? Não querer ajudar ninguém, viver só para si. Aí logo vem as doenças infernais, né? Doenças espirituais, em alguns casos pode gerar também doenças psicológicas. Não é que todas as doenças psicológicas são causadas por espiritualidade fraca não, tá, gente? Mas alguns casos afetam também, como afeta o físico, afeta também o psicológico. Por exemplo, a falta de perdão, né? Afeta o físico, afeta o psicológico, né? E a pessoa começa a viver num verdadeiro inferno, né? Perdoar é aceitar o dom que se é e aceitar o dom que é o outro, né? Muito bem, então não fique com medo, tá? Não fique com medo, nós precisamos fazer os nossos esforços, mas de forma confiante e tranquila, confiando mais em Deus do que em nós mesmos, tá? Confiando mais em Deus do que em nós mesmos, porque Ele nos ama. Vamos lembrar da carta de Paulo, né? Olha, se a minha consciência acusa, eu tenho um verdadeiro juiz. Se a minha consciência não acusa, eu também tenho, né? É que é um Pai misericordioso, tá? Então, confiança, vamos assim caminhar. Abraço, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, paz e bem.